A paz do Senhor, meus irmãos, e sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso segundo trimestre de 2025, Turma de Jovens, uma revista, uma lição maravilhosa. Tem como tema Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Nós somos da Assembleia de Deus, IADR, aqui no Rio Grande do Norte. Sejam todos muito bem-vindos. Iremos fazer um momento pedagógico, trazendo dicas pedagógicas para você, com dinâmicas de atividades. E estamos aqui já para a nossa primeira lição, que é a lição de número 1, que tem como tema Davi, escolhido e ungido pelo Senhor. Nós vamos ouvir a irmã Ana Célia nos trazendo a sua dinâmica ou a sua dica pedagógica. Amém. Paz do Senhor, irmã Miriam. É um prazer estar aqui novamente, né, iniciando esse trimestre maravilhoso que vai estar tratando sobre Davi. E a dica que eu trago hoje é de uma dinâmica, certo? A lição número 1, ela vai estar tratando sobre o chamado de Davi, né? E aí, o título da dinâmica é O Chamado, certo? E qual é o objetivo? O objetivo é que os alunos eles possam refletir, através dessa dinâmica, sobre o chamado que Deus tem para a vida de cada um deles, né? É, e aí, qual é o material que o professor ele vai precisar utilizar? Ele vai utilizar papéis contendo ações que cada um dos alunos vai realizar. Então, no primeiro momento, o professor ele vai pedir para que os alunos se sentem em círculo, certo? E vai distribuir para cada um deles esses papéis. E nesses papéis, eles vão ter três tipos de comandos, certo? Primeiro, sair do seu lugar para o outro lado do círculo, permanecer no seu lugar e sentar-se. Vai existir, nesses papeizinhos que serão entregues, esses três tipos de comandos. E cada aluno ele vai retirar apenas um papelzinho, né? O professor ele vai providenciar na quantidade de alunos que estiver na sua turma, naquele dia que ele vai estar aplicando a aula. Então, o professor ele vai fazer uma chamada e vai começar a citar o nome dos alunos. E à medida que ele for citando o nome do aluno, que vai estar em círculo, neste momento eles precisarão estar de pé, certo? Aí o professor começa a citar o nome dos alunos e, sem falar nada, os alunos eles vão fazendo a atitude que está, o comando que está escrito no seu papel, né? Que aí, no caso, vai ser sair do seu lugar para o outro lado do círculo, permanecer no seu lugar e sentar-se. E aí depois o professor ele vai questionar os alunos, né? Mas o porquê, né? O que é que esses comandos eles podem estar representando para nós na lição de hoje, né? E aí o professor ele vai começar a explicar que quem tirou o comando, sair de um lado para o outro, vai representar que é esse aluno, né? Teve a atitude, a ação de quando recebeu o chamado do Senhor, ele seguiu, ele obedeceu, né? E aí o segundo, permanecer no seu lugar, vai representar que este aluno ele não ele está sem realizar o seu chamado, porque muitas vezes não conhece, não sabe ainda, não descobriu o chamado de Deus para a sua vida, mas ele vai permanecer de pé, e essa atitude dele estar de pé é que ele está à disposição, né? Para que quando ele descobrir o chamado, ele possa fazer, cumprir a vontade do Senhor. E o terceiro, sentar-se, vai representar alguém que não tem coragem, né? Que não tem estímulo, que não tem motivação para realizar a missão dada. Esta lição, esta dinâmica, ela pode ser aplicada tanto no início da aula, né? Antes do professor iniciar a ministração da aula, como ele também pode estar aplicando no final, certo? E essa foi a dica que eu trouxe para que os alunos eles possam refletir
que Deus tem um chamado para cada um deles. Às vezes eles podem pensar que pela pouca idade, Deus não tem interesse em usá-los, né? Mas Deus tem um chamado. E se eles não descobriram o chamado de Deus ainda para a vida deles, orem ao Senhor, que certamente o Senhor irá mostrar o chamado dele para a vida de cada um. O homem não vê como Deus vê, não é isso? Por isso, a dinâmica que eu trago para você hoje, querido professor, é o que os olhos não veem. Você vai precisar de algumas caixas, 4 ou 5 caixas, ou pode ser sacola, se você tiver dificuldade de conseguir as caixas. E dentro de cada sacola, coloque um objeto. Por exemplo, de uma caixa, ou dentro da sacola, você coloca uma Bíblia pequena, outra você pode colocar uma pedra escrita com o nome fé. Em outra sacola você coloca uma caixinha muito bonitinha, muito mimosa, mas sem nada dentro. Quando eu digo sem nada dentro, você já imagina como vai ser a dinâmica, né? A continuidade da dinâmica, sem nada dentro. Em outra você coloca uma bem simplesinha, mas com algo muito importante por dentro, como, por exemplo, um versículo, uma balinha junto com um versículo, e você coloca ali em cima da mesa aquelas sacolas embaladas para que os alunos não possam ver e digam: vamos ver hoje quem vai ser o rei de Israel. Vocês deixem eles à vontade para escolher o que tem de melhor para eles. Nós sabemos que geralmente eles vão escolher o que eles veem no externo, é isso? Mas às vezes nós vemos o externo, mas o interno, só o Senhor, ele é quem vê. Então deixe eles escolherem. Quando eles escolherem, principalmente quem escolheu o mais belo, que tem a caixa toda enfeitadinha, aí você vai pedir para ele abrir, e ele vai abrir e vai ver que não tem nada dentro. Por fora muito bonita, mas por dentro vazia. A outra, uma pedrinha, mas com o nome fé, ou esperança, ou algo dentro. E outra bem simples, mas que tem um versículo que é algo valioso, e outra tem algo muito mais valioso, porque tem a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Aí você vai fazer a aplicação bíblica, e isso aí ela se encaixa bastante no terceiro tópico, não é isso? E a aplicação que está em 1 Samuel 16:7, que diz o seguinte: o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E a partir daí, você peça para que os alunos possam comentar sobre aquela dinâmica e também sobre essa passagem bíblica, e você pode fazer o encerramento da sua aula a partir dessa dinâmica também trabalhar o terceiro foco, tá bom? Então, essa era a minha dinâmica. Algo mais, irmã? Eu acho que complementando a dinâmica, né, a dica que eu trouxe, eu acredito que quando o professor finalizar a aplicação, seria interessante ele perguntar aos alunos se aquele comando que ele tirou, ele consegue identificar aquilo ali na sua vida, né? Ou se ele acha que não tem nada a ver com ele. Eu acredito que essa discussão vai valer bem a pena, sabe? Para Isso mesmo. finalizar. É muito importante, sempre após uma dinâmica, haja uma discussão, você possa entrar, começar a trabalhar o próximo tópico, ou você pode até mesmo fazer uma conclusão, ou uma abertura. A dinâmica é muito boa porque disso, por este motivo, porque ela serve para iniciar, né? Isso serve para iniciar o tópico, serve para fechar o tópico, serve para concluir também e para abrir uma discussão em cima de qualquer uma situação, né? Então, que Deus abençoe a senhora, irmã Ana Célia, Deus possa abençoar Amém. você e a sua aula na sua ministração, e para aquele que ainda não conhece este trabalho, ele possa
fazer sua inscrição aqui, nos acompanhar, pois nós estamos aqui todas as semanas, logo na segunda-feira, está aqui nosso podcast com as dicas pedagógicas para a sua aula, para contribuir com a sua aula. Fique na paz do Senhor.